Você pode procurar pelo verso 12. Vocês acharam aí? A palavra de Deus diz: Amados, não estranhem o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho tivesse acontecendo. Antes, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria. Eu vou começar de novo, porque esse texto aqui é muito importante. E a parte principal dele é bem agora, assim, é a carne suculenta desse texto, tá bom? Presta atenção. Amados, não estranhem o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho tivesse acontecido. Antes, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Fala comigo, sofrimentos de Cristo. Para que também, quando a glória dele for revelada, diga a glória dele. Quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Portanto, nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, criminoso, nem como quem se intromete nos negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que rejeitam o evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a própria vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Essa é a palavra de Deus, amém? Pai, nós estamos aqui reunidos nessa noite porque nós cremos, Senhor, que o seu Filho Jesus é o Deus encarnado, que morreu por nós, para que nós hoje pudéssemos, Senhor, com a justiça que há nele, nos achegarmos à sua presença. E o nosso desejo nessa noite, Senhor, é de alguma forma encontrarmos mais de Ti, para nos maravilharmos na palavra, para nós também sermos confrontados pela palavra, para nós nos tornarmos cada vez mais parecidos contigo. Senhor, por isso eu peço por mim e pelos meus irmãos, abra os nossos olhos nessa noite, que a sua palavra seja iluminação para nós. Senhor, que apesar de mim, o Senhor possa tocar os meus irmãos por meio da sua palavra, e que nós saiamos daqui, Senhor, transformados, que a sua palavra venha criar raízes profundas, para que sejam gerados frutos, e frutos que permaneçam. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Esse texto aqui é bom demais, porque Pedro fala para a gente sobre sofrimento e glória. E tem pelo menos algumas coisas aqui nesse pequeno trecho que a gente consegue notar direto do que Pedro está falando. Eu listei pelo menos 4 que ficam nítidos aqui. Primeiro, tem 2 elementos que parecem ser importantíssimos para Pedro nesse texto, ok? E que a gente não costuma tratar como uma das coisas mais importantes para o Evangelho. Por exemplo, essas 2 palavras que eu pedi para vocês frisarem comigo, repetirem comigo, são sofrimento e glória, né? Não é o tipo de coisa que a gente costuma pensar quando está pensando no Evangelho direto. Na verdade, por sofrer, a gente pensa no sofrer de Cristo e naquilo que Ele sofreu na cruz. Mas na verdade, para Pedro, esse sofrimento de Cristo é mais do que um episódio no passado, é uma coisa para se participar. Imagina que Pedro está entregando um convite na sua mão. E esse convite é para entrar em um lugar que está tendo um evento importante. E o nome desse evento é
os sofrimentos de Cristo. Pedro está falando, participa disso. Por que você não se inscreve para os sofrimentos de Cristo? Ele começa já falando para a gente não estranhar. Quando alguém fala não estranha, você começa a estranhar, não é verdade? Por exemplo, você entra na casa de alguém e a pessoa fala, não repara a bagunça. Olha, eu não ia reparar, mas agora que você disse, me ressaltou aos olhos, né? Geralmente, quando a gente fala não estranha, é porque nós estamos estranhando, ou vamos estranhar. E Pedro está falando assim, não estranhe o fogo que vai surgir no meio de vocês. Os pentecostais já vibram. Fogo? Aí ele fala, mas não estranha como se fosse uma coisa acontecendo. Às vezes o fogo é estranho mesmo. Não é disso que ele está falando. É um fogo que traz sofrimento. Pedro está falando, não estranha se sofrer. Mas aí ele vai e liga isso a um segundo elemento importantíssimo. Ele diz, para que também quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria. Existem duas coisas muito importantes nesse trecho para Pedro, que para ele são âmago da vivência do Evangelho. É algo assim, muito importante, está no núcleo. Sofrimento e glória. Segunda coisa, para Pedro, sofrimento é algo muito específico, não é qualquer sofrimento. Pedro não está falando sobre qualquer coisa ruim que acontece no seu dia. Pedro não está dizendo assim, olha, não estranha se o pneu do seu carro furar, se fundir o motor, se, sei lá, alagar a sua casa. Pedro não está falando de coisas aleatórias que podem acontecer. Pedro está falando de um sofrimento específico. Sofrer como, ele mesmo diz no texto, sofrer como cristão. Antes dele dizer sofrer como cristão, ele vai listar algumas coisas que podem levar você a sofrer se você praticar. Por exemplo, ele fala, não é para sofrer como assassino, ladrão e criminoso. E ele termina falando ainda, ou como quem é intrometido. Ser intrometido vai te causar sofrimento, meu irmão. Pedro está falando, não é desse tipo de sofrimento que eu estou falando. Porque se você cometer erros, se você estiver vivendo uma vida desleixada no que diz respeito à justiça, sofrimento vai vir sobre você. E não olhe para esse sofrimento como se fosse algo que está gerando alguma coisa boa, que está gerando expectativa de glória. Não. Pedro esclarece que sofrer pelo sofrer não carrega nada em si mesmo, mas o sofrimento causado pelo estilo de vida de Cristo. E por último, Pedro diz que quando sofremos, quando experimentamos do fogo purificador de Deus, estamos sendo preparados para algo que ainda há por vir. Para Pedro, você nunca vai entender o valor do sofrimento cristão se a sua mente não estiver bem acomodada com a visão apocalíptica das Escrituras. É necessário ter em mente a visão de Yeshua no trono, ou você nunca vai aprender a carregar a sua cruz. Enquanto sua mente não estiver alinhada com a visão do trono de Yeshua, carregar a sua cruz vai ser só uma lembrança das palavras de Jesus, uma lembrança vazia. Eu quero chamar a atenção para vocês sobre esses dois pilares e um nome que nós poderíamos dar para o que Pedro está falando, para o Evangelho de Jesus. Pedro está nos apresentando o Evangelho que é cruciforme, mas também apocalíptico. O Evangelho cruciforme e apocalíptico. Ele tem forma de cruz. O Evangelho vai te levar a sofrimento, meus irmãos, mas também vai te levar a uma visão de fim, que é redentora a partir de já. Essas duas realidades do Evangelho, que definem muito bem o Evangelho, o sofrimento e a glória, a cruz e o apocalipse, a visão escatológica e a visão da redenção, elas aparecem em muitos lugares nas Escrituras. Por exemplo, a gente pode olhar para a gente mesmo assim e
e começar a se perguntar, será que nós temos um bom entendimento do Evangelho? Você acha que tem um bom entendimento do Evangelho? Assim, nós tentamos pensar que talvez a gente teria um entendimento melhor do Evangelho se a gente tivesse tido mais experiências com Jesus, né? Se eu visse o próprio Cristo falando comigo, talvez eu teria um entendimento melhor do Evangelho. Se eu tivesse uma visão ou um sonho, como os irmãos que estavam aqui de manhã bem sabem, eu teria um entendimento melhor do Evangelho. Mas eu gostaria de propor, meus irmãos, que tem algo diferente aqui. Quando nós olhamos para esse padrão do Novo Testamento a respeito do Evangelho, essas duas coisas que eu acabei de mencionar, cruciforme e apocalíptico, andam de mãos dadas em tudo. Para pensar. Quem poderia ter um entendimento do Evangelho melhor, assim, mais apurado do que os próprios discípulos de Jesus, né? Eu não estou falando só dos 12, não. Ele tinha pelo menos 70 que andaram de perto. Por exemplo, quando Judas trai Jesus e os apóstolos precisam colocar um apóstolo mais, eles colocam um critério para ser um apóstolo. Teria que ter visto Jesus, ser uma testemunha ocular. Ou seja, para eles porem esse critério é porque teve muito mais gente que Jesus andou perto, não só os 12. Agora, em Lucas 24, você vai ver 2 que andaram com Jesus, mas não conseguiam reconhecer Jesus. E o problema não é nem que eles não reconheciam Jesus de olhar, de ver assim. Porque se esse fosse o problema, não se encaixava conosco a história. Afinal, ninguém aqui foi testemunha ocular do Cristo encarnado. Nós não vimos Ele com os nossos olhos do jeito que vocês estão me vendo. Só que o problema maior deles é que eles ouviram as palavras de Jesus, mas não conseguiam crer nas palavras de Jesus. Jesus estava andando ao lado deles, e eles estavam cabisbaixos, porque eles diziam, você não ouviu o que aconteceu? Jesus, aquele homem de Nazaré, nós achávamos que ele era o Messias, mas ele morreu faz 3 dias já. Jesus tinha falado dessas coisas, mas eles não entendiam. E por anos Jesus tinha falado com esses discípulos e eles não entendiam. Tanto é que Jesus perde a paciência com eles. E ele rompe dizendo assim, no verso 25 de Lucas 24, como vocês custam entender. Como demoram para crer. Agora aqui tem um negócio interessante, velho. Jesus não fala assim, vocês demoram para crer nas coisas que eu falei para vocês. Não, Jesus diz, como vocês demoram para crer nos profetas. E ele diz, uma pergunta retórica, não é para responder, é uma coisa que você sabe dentro de você. Ele fala para aqueles discípulos, não devia o Cristo sofrer essas coisas, e então entrar na sua glória? O que impedia aqueles homens de entender o Evangelho não era a falta de tempo com Jesus, eles tiveram tempo com Jesus. O que impedia aqueles homens de crer no Evangelho não era nem mesmo falta de testemunhar milagres, ou coisas que ajudam a mente incrédula a acreditar em algo maior, não. O que impedia esses homens de crer no Evangelho era a visão correta do Evangelho. O Evangelho não é quando as minhas expectativas são atendidas. O Evangelho não aparece quando me parece razoável o que está acontecendo. O Evangelho tem uma forma, ele é cruciforme. E ele tem uma ponta, ele é apocalíptico. Nós estamos vivendo num tempo em que as coisas são tudo invertidas. As verdades parecem mais líquidas do que nunca. Tudo está mudando, toda hora. As pessoas acordam acreditando que são de um jeito, no outro acordam pensando que são um bicho. Tem gente que olha e não consegue se enxergar como aquilo que é. E tem gente que olha para um animal e diz, eu me identifico com ele. Bizarro, esse é o nosso tempo. Nós vivemos num tempo onde até mesmo o que nós
no passado, por mais divergentes que fossem as visões políticas, elas eram mais estáveis e a gente conseguia até entender o que um lado falava e o que o outro falava. Hoje é tudo muito líquido, não é mesmo? Esse é um diagnóstico da sociedade. Mas o ponto é que isso tem entrado para dentro da igreja. Meus irmãos, é muito fácil que as pessoas acreditem que o evangelho é mais uma verdade líquida que eu moldo a mim mesmo. Então, as pessoas estão ouvindo aquilo que agrada a elas e trocando pela verdade de Deus, como Paulo disse que aconteceria nos últimos dias. E aqui dentro, você pode ouvir a palavra aqui e ter pessoas que pregam as escrituras aqui, mas isso não é suficiente. Sabe, ninguém é discipulado daqui para baixo. Ninguém aprende realidade só de ouvir um homem, uma mulher vir aqui com um microfone e falar as coisas. Tem uma realidade que precisa ser vivida mais do que falada. E a realidade do evangelho bíblico é cruciforme e apocalíptica. Não é assim que ficou cruciforme e apocalíptica por causa do movimento tal, do avivamento tal. Não, meus irmãos. Desde os profetas, como Jesus disse, eles já especificavam: o Cristo haveria de sofrer para que pudesse entrar na sua glória. Eu vi um padre esses dias falando uma coisa muito simples. E ele falava, era uma missa, eu acho, e ele dizia assim: irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, antes de ser exaltado em glória, passou por sofrimento. Por que é que nós estamos convictos de que conosco será diferente? É uma coisa muito simples, não é um raciocínio lógico. Você diz que fulano é o seu mestre, você quer trilhar o caminho dele. E o caminho dele é sofrimento e depois glória. Não é a coisa mais provável que esse seja o seu caminho também? Não é verdade? É a coisa mais provável. Você não precisa conhecer muito de Bíblia para isso. Você precisa só ter um raciocínio lógico. A coisa mais provável é essa. Mas o raciocínio lógico fica pequeno perto das palavras de Jesus. Jesus constantemente afirmava: olha só, o discípulo não é maior que o mestre. Se me perseguiram, vão perseguir vocês. Aquele que quer vir após mim tem que tomar a sua cruz. O evangelho é cruciforme, meus irmãos. Que raio de evangelho que as pessoas estão crendo hoje, de que tudo se resume a mim mesmo, tudo se resume a Jesus, o meu amuleto da sorte. E aí eu sei que nós estamos pregando essas coisas há tanto tempo, que as pessoas ouvem e falam: nossa, mas ok, a gente já entendeu isso. Não entendeu nada, meus irmãos. Não entendemos não, porque a gente sabe as coisas aqui assim, ó, de tanto repetir que grava na cabeça, só não entra no coração. Quando você lê Jesus falando que você vai carregar uma cruz, quando você lê Jesus falando que você vai ser perseguido, o sentimento que você tem, você consegue mesmo ouvir esses falsos profetas que estão dizendo por aí, que é isso, que eu me recuso a ficar repetindo de novo as mesmas palavras. Mas quando você lê essas passagens, você tem a impressão de que Jesus está pregando um conforto nessa era para os seus discípulos? Quando você ouve Jesus dizendo assim: bem-aventurados os que choram. Quando você ouve Jesus dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. Quando você ouve Jesus falar essas coisas, você consegue mesmo olhar e pensar que o que Jesus está criando nessa era é uma realidade confortável para os seus discípulos? A gente pode chamar do que quiser, só não pode chamar de cristianismo isso. E aí vem um ponto, meus irmãos, que é diagnóstico para nós. Pensa comigo, se o resultado que nós temos é diferente de um resultado dos discípulos de Cristo, tem alguma coisa errada, não é verdade? Quando o resultado está errado, tem alguma coisa na conta que não está batendo, não é? Não é não? Vocês estão com sono, meus irmãos? É porque a escola bíblica hoje, vocês acordaram mais cedo?
Ó, imagina um contador, tá bom? Um contador está prestando serviço para uma empresa. E aí ele percebe que tem incoerências nos relatórios financeiros. Ok? Um contador. Todo mundo está comigo? Está entendendo? Ok? Ele vê que os números não estão batendo com as movimentações e com o valor em caixa. Aí só tem duas possibilidades aqui, tá bom? Ou alguém calculou errado, ok? Alguém calculou errado, essa é uma possibilidade. Os valores não estão batendo porque o cálculo está errado. Ou então, alguém está com falta de informações, está faltando informações. E é por isso que os cálculos também não estão chegando onde deviam chegar. Agora, vocês concordam comigo que seria muito, como posso dizer, muita tolice do contador olhar para a inconsistência, para a incoerência dos números e dizer assim, esses números estão me atrapalhando, eles não estão chegando no valor que devia chegar. Isso é tolice, não é verdade? Isso faz algum sentido? Ele ficar culpando os números? Culpa desses números, toda vez estou fazendo as contas e eles não chegam onde tem que chegar. Não faz sentido nenhum. Ninguém em sã consciência olha para um resultado incoerente e culpa os números. Tem algo errado do lado de cada equação. Tem algo que não está batendo. São os valores que estão errados e não os números. Os números são os números. A matemática é a matemática. É perfeito, não tem o que fazer. É o que é sólido, não tem como ter nada líquido ali. Agora, o que está acontecendo é a mesma coisa com a gente. Nós lemos a Escritura e nós vemos as pessoas exultando no sofrimento, dizendo, não estranhe o fogo, o sofrimento virá. É bom que nós sejamos provados, é bom que nós possamos crescer, é bom que nós carreguemos a nossa cruz, que nós sejamos pobres de espírito, tenhamos lágrimas nos olhos. É bom que nessa era nós passemos por sofrimento. E aí nós olhamos para cá e nós pregamos o oposto, cremos no oposto. Nós cremos que só tem Deus na coisa quando tudo dá certo. Que se Deus deixou eu tocar, cheirar, sentir, que eu sou o centro do coração de Deus, que o propósito de Deus é te fazer rico, é tipo o oposto do resultado bíblico. A culpa está no quê? Tem algum valor nessa equação que está no lugar errado. Se nós chegamos em um resultado diferente, é porque estamos fazendo coisas diferentes. Ou a gente está torcendo as Escrituras para elas se encaixar no nosso estilo de vida, ou nem torcendo estamos, nós estamos tão cegos para as Escrituras, que a gente vive sem perceber o quanto a gente está distante da verdade bíblica. A gente lê os apóstolos sofrendo, sendo mártires, e aí nós pensamos assim, não, isso era para aquele tempo, isso era para aquele momento, não para hoje, sabe? Isso não se encaixa na minha vida. Meus irmãos, eu sei que essa mensagem é chata pra caramba. Só que eu tenho uma missão com o Senhor. Eu preciso anunciar o Santo Evangelho para que os descrentes descubram que são descrentes. Para que os falsos crentes entendam que não são crentes. Então, alguém que se diga arauto do Senhor, não vai se sentir desconfortável quando uma palavra não parecer ter tanta conexão com o público. Ele vai se sentir desconfortável quando houver conexão em uma inverdade. É por isso que aquele contador que está vendo incoerências precisa chegar ao dono daquela empresa ou aos responsáveis pela parte financeira e dizer, as coisas não estão batendo, está errado, vocês têm que arrumar. Antes que venha quem? O leão, né? E é tão parecido, né? Porque é melhor vocês consertarem a vida de vocês, irmãos, antes que chegue o leão. É melhor vocês olharem para o valor em caixa e as incoerências de vocês nos relatórios e começar a consertar as coisas, porque haverá um dia
em que aquele que é dono do evangelho cruciforme vai requisitar o que é seu. E se as coisas estiverem incoerentes, a conta não vai ser só grande, ela vai ser eterna. O meu questionamento para vocês é bem simples, meus irmãos. Assim, talvez essa seja a palavra mais simples que eu já preguei aqui. Você lê as Escrituras e é muito diferente do que nós vivemos hoje. O que fazemos então? Nós sentamos e só falamos, pois é. Olha só, eu leio Paulo falando em Filipenses 3 assim: eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos. Olha só, tem uma festinha que o apóstolo Paulo quer ir. É a mesma que Pedro estava entregando o convite há uns minutos atrás. Ele diz: meu sonho é participar dos sofrimentos de Cristo. Meus irmãos, quando nós olhamos para os nossos sonhos, eles são tão diferentes dos sonhos dos apóstolos, nós só podemos estar longe da mensagem apostólica. É o único resultado possível. A realidade apostólica é cruciforme apocalíptica. Por que a nossa realidade não é? Veja como a cruz e o apocalipse estão presentes na frase de Paulo. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos. Então ele diz: tornando-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Você não vai ver um apóstolo falar de sofrimento sem falar de escatologia. Não tem como. Da mesma forma que dificilmente você vai ver escatologia nas Escrituras sem ressaltar o sofrer dos santos. Qual foi a última vez que você viu alguém com vontade de participar dos sofrimentos de Cristo? Eu não lembro, eu não faço ideia. Qual foi a vez que você viu alguém assim: nossa, eu espero que o Senhor me una aos seus sofrimentos? O que a gente vai fazer com outras passagens? Por exemplo, como o apóstolo Paulo diz em Romanos: eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem se comparar com a glória que será revelada. Ou o que ele diz em 2 Coríntios 4,17: os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna. Ou o que Pedro diz em 1 Pedro 5,10: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. O que ele falou agora? Ele falou da glória eterna em Cristo Jesus. Ele continua: depois de terem sofrido, durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, e lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. Ou Paulo, de novo, em Romanos 5, dizendo: não é só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz o quê? Esperança. Fala comigo, esperança. Em 2 Coríntios 1, verso 5, ele também diz: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Eu quero esclarecer, como eu sempre faço quando estou pregando, né? Eu preciso sempre deixar muito claro as coisas que eu não estou falando. Eu não estou propondo que quando os crentes ouvirem isso, eles vão começar a arder de paixão por sofrer. Não, pelo contrário. Quando a gente vê Jesus, Paulo e os demais apóstolos falarem sobre sofrimento, dá para ficar claro, eu fico cada vez mais convencido de que isso é uma realidade que não é geral. O que eu quero dizer? Ela não é para ser comum também, ok? Então, eu não quero dizer assim que todo mundo, todo crente de todo mundo vai desejar participar dos sofrimentos de Cristo. Não, eu estou inclusive dizendo que talvez isso seja para um nível mais profundo de maturidade no Evangelho mesmo. Quanto mais você vai crescendo na realidade apocalíptica, na realidade do que é o fim dos tempos,
mais intenso vai ficando a sua paixão por ser um participante do sofrer de Cristo. Então, lembra que eu falei da conta que não bate? Se nós não temos paixão pelo sofrer, do lado de cá, provavelmente, não estamos tão maduros na revelação de Yeshua sobre o trono. Qual é o oposto daquele que arde pelo participar no sofrer de Cristo? Qual o oposto, meus irmãos? O oposto é aquele que foge dos sofrimentos. Pelo contrário, ele vai armar sua tenda de forma que todo sofrimento fique bem distante. E nessa vai arrumar briga com muita gente que o fizer sofrer. Exigente é aquele que não quer participar do sofrer de Cristo. É por isso que nós vemos primeiramente discípulos que antes de ter uma certa maturidade no evangelho, vão até as cidades samaritanas e são rejeitados, e eles voltam. Por acaso você viu Tiago e João exultar por serem rejeitados pelo evangelho naquele momento? Não, Tiago e João vão com Jesus até essas cidades, eles são rejeitados lá, e eles voltam dizendo, glória a Deus, sofremos pelo nome de Jesus. Não, eles dizem, mestre, façamos como Elias, vamos clamar para que fogo caia do céu e queime essas pessoas vivas. O que é isso, meu irmão? Na cabeça de muita gente, poder, glória, Na cabeça de Jesus, é só o espírito errado. Ele diz, vocês não sabem de que espírito nós somos? Será que vocês não sabem que o nosso viver nesse mundo vai nos levar a muitas situações como essas? Onde vamos anunciar o santo evangelho e por causa disso seremos rejeitados? E aqueles discípulos ficam envergonhados, eles ainda não estão prontos para aquilo. Eles estão amadurecendo e Jesus está gerando isso nele. Mas mais tarde, meus irmãos, em Atos capítulo 4, esses mesmos caras que queriam tacar fogo do céu, agora estavam sendo açoitados porque curaram um paralítico na porta do templo. E eles voltam para casa, diz a Bíblia, exultando pela glória de ter sofrido pelo nome. Nós estamos falando das mesmas pessoas. Por isso, meus irmãos, eu estou esclarecendo aqui, eu não estou dizendo que todo mundo já deveria estar exultante de sofrer pelo nome de Jesus. Mas eu estou dizendo para vocês que quanto mais nós nos aproximamos da realidade do Rei, mais dignos de sofrer nós nos sentimos. Eu gostaria de propor que no discipulado há uma didática do sofrer, que parece cinza e sem cor, que só vai ganhar cores diante da presença de uma esperança apocalíptica. Evangelho, baita evangelho sem graça esse, em que nós somos sofredores. Baita evangelho cinza, que não tem cor. Mas quando a peça que faltava for colocada no lugar, e nós enxergarmos Yeshua assentado num trono, então, meus irmãos, todo sofrer ganha cores. No texto que nós lemos no início, em 1 Pedro 4, Pedro, ele traz uma citação onde ele faz uma pergunta, retórica também, onde ele diz assim, se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e pecador? Né? É uma pergunta assim, se é difícil para o justo ser salvo, o que dirá do ímpio e pecador? O raciocínio de Pedro é muito importante para o que nós acabamos de falar. Que ele está dizendo assim, olha, se já é ruim sofrer tendo causa, que dirá aqueles que sofrem sem terem pelo que esperar? Se já é ruim sofrer, olhando e vendo o trono de Deus, meus irmãos, pobres são aqueles que estão sofrendo sem esperança. Por isso, meus irmãos,
O sofrer de Cristo, que parece cinza e sem cor, diante da visão do trono de Deus, ganha cores. Sofrer do jeito certo, o sofrimento cristão, como Pedro diz, vai nos levar a uma vida de convicção. Ou melhor, partiremos de uma vida de convicção. Olha só. Sofrer do jeito certo também não é só atrair rejeição dos outros, como nós vimos Pedro falar. Não adianta você ser um assassino e aí sofrer pelo que fez e dizer, estou sofrendo, mas isso vai me trazer glória. Não adianta você ser um ladrão e sofrer pelo que fez e dizer, estou sofrendo, mas isso me trará glória. Não adianta você fazendo coisas erradas e dizer, estou sofrendo, mas isso me trará glória. Não, meus irmãos, o sofrimento do jeito certo leva em consideração que nós não estamos correndo atrás de arrumar algo pelo qual sofrer. Alguém que ouvir isso, um problema que geralmente é causado por esse ensino, quando mal explicado, é a falsa atração pela desgraça. As pessoas sentem assim que, eu preciso então atrair coisas ruins, e quanto mais eu atrair coisas ruins, melhor. É isso que é o cristianismo? Ou então as pessoas rejeitando a mensagem por acharem incoerente com a Escritura, porque vão achar mesmo se não entenderem. Se achar que o que nós estamos dizendo é, vamos correr atrás de sofrer, quanto mais a gente sofrer, melhor. Não, pelo contrário, quando você lê a Escritura, você vai ver os apóstolos recomendando que a gente faça de tudo para que tenhamos bom relacionamento. Por exemplo, Paulo vai dizer em 1 Timóteo que deve ser feito orações e súplicas em favor de todos os homens, inclusive aqueles que têm posições de autoridade, para que haja o quê? Vamos ler a Bíblia, irmãos. Paz. Paz. Por que Paulo quer paz? Para não ter que sofrer à toa. Paulo entende que não é qualquer sofrimento. É um sofrimento causado por contracultura. Diga comigo, contracultura. O que é a contracultura? É aquilo que é contra a cultura. Olha só que bênção. É aquilo que é o contrário do que a cultura costuma fazer. Então, há uma cultura mundana que, quando nós agimos de maneira contrária, costuma trazer rejeição. É a partir daí que o sofrimento cristão ganha verdadeiro significado. Por exemplo, há um jeito simples de viver aqui. Se alguém fez mal para você, o normal é que você ou faça mal para essa pessoa também, para retribuir, ou de alguma forma deseje coisas ruins para ela. E as melhores filosofias que nos afastam disso não são enraizadas naquilo que o Evangelho diz. Porque você vai ver descrentes dizerem, não, você não precisa retribuir o mal. Pelo contrário, isso faz mal para você, deixa ir. No final das contas, por melhor que seja, vai evitar algumas confusões, o centro disso ainda sou eu. Isso me faz mal, eu deixo ir porque me faz mal. Mas Jesus fala umas coisas estranhas, diferentes. Ele diz assim, olha, se alguém te der um tapa na cara, o que você faz? Revide o mais rápido possível. Não. Ele diz, vira outra face. Aí nós olhamos para isso, crentes. Nós olhamos para isso e falamos, não, mas não é bem assim. Então me explique. Porque me parece simples. A cultura de Cristo é bem diferente da cultura mundana. Ou, por exemplo, Jesus falando assim, sobre dinheiro, ele diz. Não, vamos pensar o que o mundo diz. Acumule o máximo de dinheiro, faça os melhores investimentos possíveis, consiga acumular o máximo de dinheiro possível para que você tenha mais conforto e tal. Isso é bom, não é bom? É bom, a gente quer conseguir. Eu não estou falando só de administração, estou falando de correr atrás de dinheiro por ter dinheiro. Isso é louvável ao mundo. Jesus diz assim, não acumulem tesouros. Outra passagem que a gente
vai dizer, não, mas não é bem assim. Não é bem desse jeito. Então é de que jeito, meu irmão? Ou você se coloca numa posição de discípulo para ouvir o mestre e parar de ser discípulo chato e ouvir o mestre dizer, ou então, meu amigo, você escolhe alguma outra coisa, mas Jesus disse coisas como essa. E isso abrange muitas outras áreas. Por exemplo, política, que todo mundo quer se matar por isso. Nós temos um desejo de conseguir mudar a política do nosso país. Isso é bom? É bom também. Assim como é bom não tomar um tapa na cara e não ficar sem dinheiro. Que são coisas opostas, às vezes, daquilo que Jesus estava falando. Por exemplo, Jesus fala, se tomar um tapa na cara, vira o outro lado. O que eu queria é não ter tomado o primeiro tapa. Não ajunteis tesouros na terra. O que eu queria era só não ter falta. E às vezes do lado político também, né, Jesus vem e fala assim, o meu reino não é desse mundo. E eu falo, Jesus, eu só não queria um governo tão ruim. As palavras de Jesus às vezes ficam difíceis, porque nós tentamos fazer um meio de cultura, onde nós pegamos o melhor da Escritura e o melhor do mundo, e tentamos, num emaranhado aqui, trazer alguma coisa que nós dizemos, olha, vejam, não é tão ruim assim. Não, meus irmãos, é bem forma de cruz, e a cruz, ela não é bonita, ela é feia, é difícil. A vida de cruz, ela é o que é cruciforme. Veja, abra a Bíblia comigo, em 1 Coríntios 6, meus irmãos. 1 Coríntios 6. Esse é um texto até bem conhecido, que mostra bem o que nós estamos falando. No nosso modo de viver nesse mundo, as coisas são claras. Você tem um jeito de viver que vem sendo transmitido para você e para mim, conforme nós vamos crescendo. O mundo vai se desenvolvendo desse jeito, com as pessoas que estão com o seu modo de viver. Eu sei como fazer, eu faço desse jeito. As palavras de Jesus só servem para completar o meu estilo de vida. Não, mas Jesus tem coisas contrárias ao seu estilo de vida. Às vezes Jesus vai te ensinar a perder, a sofrer, a ter menos, a não acumular, a não brigar por política, porque o reino dele não é desse mundo. Às vezes vai entrar no nosso jeito de viver e vai nos dobrar assim. Agora, nada melhor do que uma situação do cotidiano, de gente assim, que nem a gente da igreja. Porque assim, você já brigou com alguém da igreja? Se você não brigou com alguém da igreja, você está fazendo a igreja do jeito errado. A gente briga com as pessoas. Aí, o que acontece? Por que a gente briga com as pessoas? A gente quer defender nosso ponto de vista, nosso jeito de fazer. Aí, olha só, aqui está acontecendo a mesma coisa, em 1 Coríntios 6. Vou ler na NVI, que é melhor. 1 Coríntios 6, verso 1. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos injustos, em vez de levá-las aos santos? Olha só, então o que está acontecendo? As pessoas estão brigando, elas estão brigando de um jeito que assim, não resolve, não tem consenso, tem que chamar alguém para resolver esse negócio. Aí o que eles estão fazendo? Eles estão indo lá num juiz ímpio, para o juiz julgar a causa dos irmãos da igreja. Aí Paulo fala assim, vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Aí ele vai ali, vocês não sabem que nós vamos julgar os anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Portanto, quando vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, nomeiem juízes, os que são rejeitados nas questões relativas... Portanto, quando vocês têm
questões relativas às coisas dessa vida, nomeiem juízes os que são rejeitados nas questões relativas aos valores da igreja. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Em vez disso, porém, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. Até aqui, a gente já vai ver. Mas olha só, o que Paulo está falando aqui? De uma coisa vergonhosa. Paulo está dizendo, nós fazemos parte da cultura cristã. O reino de Deus tem um jeito de viver. Mas vocês que se dizem do reino de Deus, vão aos homens do reino desse mundo, como se eles soubessem como resolver questões pessoais de vocês. Eu sei que aqui é um caso específico, mas a gente pode trazer para o nosso estilo de vida. Basicamente, isso aqui se encaixa em muitas situações. Paulo estaria dizendo, por que você está se aconselhando com o descrente do seu trabalho? Por que você está perguntando para quem nem é crente como que se faz para viver? Vocês não sabem que nós herdaremos o reino de Deus? Nós estamos aqui para viver segundo esses valores que são contraculturais. Mas vocês estão querendo ouvir o que os descrentes fazem. Isso se encaixa também em coisas mais simples da vida. Porque vocês estão vivendo iguais descrentes. Vocês não sabem que são cidadãos de um reino vindouro? Porque não vivem segundo esse reino, mas estão se amoldando, que não dá nem para saber quem é crente e quem não é. Tem um livro muito legal, vocês já leram, chama A Revolução dos Bichos, de George Orwell. É muito interessante que no final desse livro tem um episódio, você vai ter que ler o livro para entender, é um livro bem gostoso de ler, você pode pesquisar ele depois, não é um livro cristão, tá? Mas no final tem um episódio em que George Orwell chega e diz assim, contando a história, né? Que os porcos já estavam sentados na mesa com os homens. E ele diz, olha, já não dava nem para saber quem era porco e quem era homem. Eu fico pensando que nós às vezes começamos muito bem na nossa revolução cristã, sabe? Se converteu e parece um revolucionário, vai mudar o mundo. E agora, depois de alguns anos, quando se senta à mesa, não dá nem para saber quem é o crente e o descrente. Eu não estou falando de falar palavrão, beber, fumar, trair a esposa. Eu estou falando que os seus valores são tão iguaizinhos, que não dá para saber quem é o crente e quem é o descrente. Quando as confusões acontecem, você reage igualzinho os descrentes. Quando tem litígios com os irmãos, reage igualzinho os descrentes. Sempre de biquinho, porque as coisas não são do seu jeito. Enquanto o reino de Deus é um reino de renúncia. Enquanto no reino de Deus, os felizes são os que estão chorando, não os que estão sorrindo porque conseguiram o que querem. No reino de Deus se entra pobre de espírito, mas você só busca a sua felicidade. Paulo está dizendo, vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, mas vocês não conseguem nem julgar dois irmãos. Vocês não sabem que nós reinaremos com Cristo, mas você não consegue nem administrar bem, segundo os padrões da palavra, o que está na sua mão. Continuando, Paulo diz, o fato de haver litígios entre vocês já é uma completa derrota. Aqui é pior. Paulo está falando assim, só de você estar num nível de ficar olhando no olho do seu irmão, desejando sua justiça própria e não conseguindo ceder, já é uma derrota. Já é uma derrota. Ele continua e aqui ele faz a pergunta de milhões. Por que você não prefere sofrer a injustiça? Ora, que pergunta burra, Paulo. Quem é que vive querendo sofrer injustiça? Paulo fala, por que você não prefere sofrer o prejuízo? Ora, não é óbvio? Porque o nome é prejuízo. Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Ora, para Paulo, uma coisa tão simples como uma desavença com o irmão na igreja
era a oportunidade perfeita para as duas realidades do evangelho aparecer. Cruciforme, escolher o prejuízo, levar o sofrimento. E apocalíptico, julgamos com justiça, porque herdaremos o reino de Deus. Vitor, como viver o evangelho então? Viver o evangelho é viver cruciforme e apocalíptico. Uma coisa está ligada à outra. Paulo pergunta, por que não preferem sofrer a injustiça? Eu respondo, Paulo, porque eles não viram. Eles não estão esperando pelo reino. Eles não estão esperando por uma recompensa. Por que não preferem sofrer o prejuízo? Porque todo o lucro que eles veem é para essa vida. Porque o evangelho cruciforme nos espanta. Porque ele também não é apocalíptico. Isso não se trata, meus irmãos, da gente viver como tolos, ou procurando por investimentos em que sairemos no prejuízo. Não é sair procurando aí, onde é que eu posso pôr o meu dinheiro para perder todo ele? Eu sei dizer, mas não posso falar. Não é disso que nós estamos falando. O que Paulo está dizendo é que se trata de um estilo de vida cruciforme e apocalíptico que revela a humildade de Cristo e o seu justo governo. É sobre ter, sim, desavenças, dificuldades, mas escolher o prejuízo porque vê uma recompensa maior. Vocês já viram aqueles programas, eu nem sei se tem hoje, assim, mas antigamente tinha, que alguém ficava dentro de uma cabine, com um fone de ouvido gigante, assim, e aí lá fora ficava alguém gritando uma coisa que podia ser boa ou podia ser ruim. Aí alguém vinha e falava assim, você quer 10 mil reais? Aí fulano está lá assim, não! E todo mundo lá de fora, meu Deus, ele acabou de perder 10 mil reais. Sabe, nós nos parecemos com isso. Quando somos salvos, o Senhor nos insere numa realidade onde esperamos um reino que é melhor do que tudo. Mas o barulho desse mundo nos impede de ouvir o que há de bom. E quando a oportunidade de sofrer um prejuízo que nos trará glória aparece, nós gritamos, não! E sabe, o Espírito Santo está olhando para nós e dizendo, meu Deus, ele acabou de perder algo. E nós estamos curtindo o som desse mundo. Nós estamos entretidos pela cultura desse mundo. Glória a Deus. E aí eu quero encerrar fazendo uma pergunta que nós temos quando ouvimos essa palavra, essa dúvida, né? Por que é tão difícil? É simples de ouvir, mas é difícil de viver, né? O Super Combo diz na música Piloto Automático, fácil de falar, difícil fazer. Por que é tão difícil? De maneira simples, meus irmãos, a resposta mais simples para nós, porque muitas vezes a nossa escatologia reserva um trono lindo para Jesus quando Ele voltar, mas não o deixa nos governar agora. Jesus se assentará num trono nessa terra, mas Ele já é rei. E Ele já tem súditos. E os seus súditos estão andando por essa terra, mas eles vivem como súditos rebeldes. Sabe, em Gálatas capítulo 3, Paulo está revoltado com os Gálatas. Porque eles ouviram o Evangelho, eles creram no Evangelho. Parece a gente. Ouviu o Evangelho, creu no Evangelho, foi batizado. Mas agora eles estão querendo acrescentar obras à obra de Cristo. E alguém, lendo as Escrituras, pode ver e falar, mas que tolice, para que fazer isso?
A obra de Cristo já é tão boa. Qual o motivo de alguém querer acrescentar obras à obra de Cristo? Você vai olhar para mim e falar, eu não quero fazer isso jamais. Pois eu digo que quer. Porque eu quero. Nós queremos. Tem sim um conforto em acrescentar obras à obra de Cristo. Quando nós fomos salvos pela graça, crendo no Filho de Deus, isso nos alcançou, sabendo que isso não vem de nós, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie pelas suas obras. É bonito a um primeiro momento, mas quando essa realidade vai ganhar forma, nós sentimos, sabe o quê? Medo, porque as rédeas da nossa vida estão indo embora, alguém está levando ela. Tem uma historinha, que alguém conta que uma senhorinha pobre chegou num pastor, depois de uma pregação, em que ele pregou o evangelho, e ela parecia assustada, ela olha para ele e fala assim, pastor, isso é muito sério. Se eu tivesse contribuído para algo na minha salvação, eu estava mais tranquila. Mas ao perceber que Cristo de fato fez tudo, me dei conta de que não há nada em mim que Ele não possa ter. Por que é tão difícil viver o evangelho cruciforme apocalíptico? Porque no trono que Cristo devia se assentar, nós não nos levantamos. Nós o aceitamos para a salvação, mas para o reinado somos nós quem reinamos nessa vida. É difícil. Por que alguém gostaria de acrescentar obras à obra de Cristo? Porque se for só a obra de Cristo, não tem nada de mim que Ele não possa ter. Ele vai me dizer, filho, comece a aprender a levar o prejuízo nessa vida. Para de ficar lutando pela sua própria reputação e faz o que eu estou falando. E eu vou dizer, Jesus, calma aí, porque, olha, um dia o Senhor vai reinar nessa terra, mas aqui nessa vida, eu tenho que resolver os meus B.O. Porque se eu fizer, ninguém faz por mim. E esse é o meu jeito de fazer. E sabe, o Senhor me salvou e me amou do meu jeito, não é? Eu sou assim. Tolo. Entenda, o senhorio de Cristo na minha vida está diretamente ligado ao meu entendimento do Evangelho. Quanto mais você vê, quando você vê um cristão que luta demais pelos seus direitos, que está muito engajado em construir seu próprio império, esse cristão é muito imaturo. Teve um homem que Jesus falou algo que nunca falou para ninguém. Ele disse assim, dos nascidos de mulher, esse é o maior. E aí, a gente começa a procurar alguma coisa em João Batista que justifica essa resposta, né? Será que era a dieta dele? Ele comia gafanhoto e mel silvestre. Eu acho que não. Será que era roupa, então? Peles de animais? Eu acho que não. Meio esquisito. Deve ser, então, o jeito que ele falava. Meu irmão, eu acho que não. Será que são milagres, então? Porque ele deve ter feito mais milagres do que Eliseu, que fez o dobro de Elias. Não, não fez um milagre, não tem um milagre. O maior dentre os nascidos de mulher era caracterizado por ser um homem que sabia apontar para o cara certo. Era isso que ele sabia fazer. E às vezes, era difícil para João entender, sabia? Certo dia ele teve que mandar os seus discípulos para perguntar para o mestre dele, é o Senhor mesmo? Porque eu não estou conseguindo, está complicado de entender. Eu venho por aí anunciando aquele que vem libertar a todos e acabo preso? A resposta de Jesus podia ser bem mais confortável. Ele podia mandar esses discípulos de volta dizendo assim, João, fica tranquilo, eu estou cuidando de tudo. Não, a resposta de Jesus é, os cegos estão vendo, os paralíticos estão andando, aos pobres é anunciado o Evangelho. A resposta de Jesus é,
É triste a resposta de Jesus. Jesus não olha para o sofrimento de João Batista e fala: calma, o meu propósito não é esse. Sabe, tudo vai cooperar para o seu bem porque você me ama. Não, a resposta de Jesus é assim: fica na sua. Vive o que você está vivendo, porque o que tem que acontecer está acontecendo. Mas quando João não estava, não sei, talvez para que o ego dele não se inflasse, vai saber as fraquezas que ele tinha. Quando João não estava, quando os discípulos de João iam embora, Jesus olhava para todo mundo e falava assim: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço atiçado pelo vento? Não. Aquele homem era o maior. O maior. Romanos 14 diz: nenhum de nós vive apenas para si mesmo. Nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. De sorte que quer vivamos ou quer morramos, somos do Senhor. Aqui está alguém que entendeu o que é o evangelho cruciforme e apocalíptico. Está na hora da gente deixar o evangelho moldar as nossas vidas, irmãos. E isso vai se dando pelo entendimento verdadeiro da obra de Cristo. É Cristo mais Cristo, não Cristo mais você. Essa vida, meu irmão, não é para você construir o seu império, ela é para ser gastada aos pés dele. Essa vida não é para a gente levar vantagem em tudo que a gente faz, é para deixarmos que o nosso Senhor nos mostre como perder por amor a Ele. Essa vida não é para nos fazermos reis de nós mesmos, mas para vivermos como discípulos que revelam um reino de justiça e equidade. Recentemente as pessoas começaram a se queixar, né? Eu vi alguns vídeos falando disso e até eu mesmo dei os meus centavos sobre a situação. Uma música ficou muito famosa aqui, né? Que o pastor quase não pede para cantar na igreja. Só que começou a dar rebote, né? Porque as pessoas começaram a pensar no que elas estavam cantando. E eu vi gente até falar assim: eu não canto essa música. Mentiroso eu não vou ser. Olha, como se, o certo é continuar errado, então. Ou seja, as pessoas elas estão tão moldadas ao padrão mundano, que elas olham para a música, o problema é a música, eu não vou cantar a música, o problema é você, cara, o problema sou eu. O problema é que nós não vivemos o evangelho cruciforme e apocalíptico. Você já parou para pensar na letra dessa canção, né? Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. É verdade que é mentira. Porque nós não vivemos o evangelho cruciforme. Só que o evangelho cruciforme só faz sentido, e aí o Paulo foi muito bem quando construiu essa música, onde ele coloca na ponte: ele virá, soberano em poder ele virá. E o governo está nele, vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Por quê, meus irmãos? Porque perder tudo por amor e com alegria só faz sentido com ele virá, soberano em poder. Porque o evangelho cruciforme só fica cruciforme com a visão apocalíptica. É por isso que os profetas vieram antes dos apóstolos. Porque eles estabeleceram a visão do Messias rei. E quando eles aprenderam o que era o Messias rei, veio o Messias sofredor. Nós não conseguimos sofrer o prejuízo, porque o Messias ainda não é rei entre nós. Eu quero orar com vocês e nós vamos encerrar. Feche os seus olhos onde você está mesmo. Pai, graças te damos pela sua misericórdia, pela sua graça, porque o Senhor nos chamou para a sua maravilhosa luz.
Senhor, o seu evangelho, ele é perfeito, Senhor, e eu não tenho o direito de me envergonhar dele, porque ele é seu, e ele é poder para salvar o que crê. Senhor, nós queremos ser uma casa que se alegra no simples evangelho, no evangelho cruciforme, no evangelho apocalíptico. Nós queremos ser uma casa, Senhor, com as lentes bem limpas, com olhos voltados para um trono bem alto, sublime, onde Yeshua se assenta. Para que então, Senhor, nessas coisas que parecem épicas e distantes, que elas gerem em nós um coração humilde para coisas simples, como pensar mais no nosso irmão do que em nós mesmos. Para que essa visão épica e que parece muito distante da nossa realidade, possa gerar em nós um coração que vive segundo os padrões desse reino e não desse mundo. Senhor, para que essa visão do Senhor assentado num trono possa gerar no nosso coração um coração submisso, que ouve os seus servos, e não um coração rebelde e cheio de justiça própria. Ó Senhor, gera em nós um coração que pode sim sofrer o prejuízo com alegria, porque o que está esperando não é uma recompensa nessa vida apenas. Senhor, nos ajuda, Pai, na nossa falta de fé, Senhor, porque por mais que nós creiamos na palavra de Deus, a nossa fé ainda é tão pequena, Senhor, tão pequena. Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, a pôr os olhos em Ti. E com os olhos em Ti, Senhor, responder nesse mundo em amor. Senhor, o seu servo, o apóstolo Paulo, escreveu que o fim da noite se aproxima. E de fato, Senhor, estamos vivendo os últimos dias. Mas, Senhor, o que nós precisamos é vestir vestes de luz. Nos ajuda, Senhor, nessa cidade aqui, em Mogi das Cruzes, nos ajuda, Senhor, a andarmos por aí com vestes de luz. Nos livra, Senhor, de sentarmos nas mesas das pessoas e ninguém conseguir reconhecer os valores do seu reino em nós. Pelo contrário, Senhor, nós queremos viver os valores do seu reino, mesmo que sejam tão contraculturais que soframos perseguição, para que assim possamos nos alegrar na glória que há em sofrer pelo seu nome, Senhor. E que assim os perdidos sejam, Senhor, maravilhados pelo brilho que há em Ti. Ó, usa-nos, Senhor, como grandes armas nessa batalha espiritual. Para que em nós, nas nossas vestes, haja o brilho resplandecente do Filho, que cure toda a cegueira que o Deus desse século tem levado, Senhor. Para que a nossa cidade seja impactada mais do que por shows, por salões lotados, Senhor. Por luzes e fumaça, mas que sejam encantados, maravilhados pelo nosso jeito de viver, que resplandece, Senhor, a sua glória. Ajuda-nos a viver o evangelho cruciforme apocalíptico, Senhor.